Olá, meu nome é Giannini. Em continuação da apresentação da Aline, eu irei dar sequência a algumas noções introdutórias sobre o conceito de multidão do filósofo político italiano Antonio Negri e o teórico literário estadunidense e também filósofo político Michael Hard. A partir de um artigo base que foi disponibilizado para todos aqui no canal, que é o artigo do José Roque, e que busca então abordar como o conceito de biopolítica de Foucault ele é apropriado e utilizado pelos autores para uma compreensão dos processos de resistência e subjetivação nas lutas sociais e políticas. A noção de multidão foi analisada de diferentes maneiras e também por diferentes pensadores. Para Negri e Hard, na obra Multidão, se refere a um conceito de classe, que no atual cenário pós-moderno, ou seja, na fase do desenvolvimento capitalista em que triunfa a subordinação real da sociedade como um todo ao capital, o biopolítico ele se torna um biopolítico produtivo. Fala-se, então, num conceito de classe que é sempre produtiva e que está sempre em movimento. Fala-se na multidão como uma forma potencial interconectada para resistir à soberania imperial em favor da democracia. Com isso, a multidão ela irá atuar através do império para propor uma sociedade democrática em escala global. Daí, fala-se na multidão como uma alternativa viva, construída dentro do império, que se governa a si mesmo como um sujeito social ativo, agindo naquilo que as singularidades têm em comum, mas desafiando tudo aquilo que é uno, que reduz a diversidade, as diferenças sociais a uma unidade. Para os autores, então, só a sociedade do controle ela é apta a adotar o contexto biopolítico. A disciplinarização da sociedade, embora ela tenha fixado os indivíduos dentro das instituições, ela não teve êxito em consumi-los completamente no ritmo das práticas e da socialização produtivas. Nessa perspectiva, no processo de transformação do poder em algo inteiramente biopolítico, a resistência ela já não é apenas do indivíduo, mas sim da sociedade como um todo. Com isso, as resistências elas deixam de ser marginais para se tornarem ativas no centro de uma sociedade que se abre em redes. Fazendo referência ao pensamento de Foucault, Hard e Negri, eles enfatizam esse aspecto produtivo do biopoder para reafirmar que o controle da sociedade sobre os indivíduos ele não opera através da consciência ou da ideologia, mas no corpo político. Na sociedade capitalista, a produção da vida ela está ligada ao aspecto biológico, somático, físico dos indivíduos e das populações. E é assim, então, que Negri, em parceria com Hard, muito resumidamente, se aproximam dessa discussão para uma análise política da atualidade. No que diz respeito à dinâmica real da produção na sociedade biopolítica, eu vou colocar uma distinção que é bastante polêmica entre biopoder e biopolítica, que ela é apresentada pelos autores como uma atualização desses conceitos diante da transição da modernidade para a pós-modernidade. Para poder pensar a possibilidade da resistência e o seu primado em relação ao poder, há que se atribuir um duplo valor à noção de biopolítica. Em termos gerais, de um lado, o poder sobre a vida, o biopoder, e de outro, as potências da vida, que seria a biopolítica propriamente dita, o poder da vida. Há bastante controvérsias acerca dessa distinção,
que na perspectiva de Hardt e Negri, então, a biopolítica, ela enquanto uma política da potência, ela seria um elemento essencial de uma redefinição da política da multidão. Com isso, aquilo que Foucault denominava de resistência, lá em 1970, se refere justamente a uma potência de uma outra política possível. Isso um novo espaço possível de novas subjetividades, de novas práticas, de novas estratégias, de novas modalidades de agregação, enfim. Trata-se também de uma nova relação ao poder que se contesta, não mais de forma externa, dialética, defensiva e reprodutora do que ela mesma combate, mas interna e conflitual, criando uma verdadeira diferença. Nota-se com isso que Negri atribui ao próprio pensamento de Foucault essa dupla significação do termo biopolítica. Apesar de ter uma confusão pelo próprio Negri de que essa ideia poderia se referir muito mais a Spinoza do que Foucault. Enfim, manter indistintas então as noções de biopoder e de biopolítica, segundo Negri, implicaria então em não haver resistência possível à captura da vida e à sua gestão normativa. Isso não haveria possibilidade de contrapoder, a não ser reproduzindo às avessas aquilo de que se quer ver livre. Então, dissociar o biopoder da biopolítica seria fundamental para não cair numa lógica de organização da vida que não seria a dos trabalhadores, mas sim a do patronato. Essa distinção entre biopoder e biopolítica, ela se apresenta em Negri como a chave de inteligibilidade da questão da constituição de si como forma de resistência. Analisando as sociedades atuais pós-fordistas, Negri situa as transformações do trabalho no contexto das lutas da atualidade. Fala-se num processo de subjetivação autônoma e que não tem necessidade de passar pela organização do trabalho para impor sua força. A subjetividade, para os autores, ela torna-se elemento de potencialidade absoluta. Logo, o processo dessa subjetividade, ele passa a se constituir na própria subjetivação do trabalho, isso fora da relação de capital, de intervenção do empreendedor capitalista. Com isso, todo o processo de produção, ele passa a ser também e antes de tudo um processo de produção de subjetividade. Nessa perspectiva, na perspectiva então dos autores, essas transformações das lutas sociais e políticas apontam para a constituição de um sujeito político em torno do trabalho imaterial e de uma possível recomposição de classe, na qual o próprio conceito de revolução se modifica. Esse novo tipo de trabalho que tende a tornar-se hegemônico é por eles então apontado como revolucionário e constituinte. Assim como Foucault, Negri concebe o poder como a capacidade de os sujeitos livres e independentes e intervir então sobre a ação de outros sujeitos livres e independentes. E defendem que as noções então de trabalho imaterial e intelectualidade de massa ligam-se não somente a uma nova qualidade do trabalho e do prazer, mas também às novas relações de poder e novos processos de subjetivação. Desse modo, promover novas formas de subjetivação através do governo de si por si mesmo seria mais ou menos o caminho de resistência apontado por Foucault. Esse caminho indicado por Foucault, ele é redimensionado por Hardt e Negri como primado da resistência, que os autores inclusive se referem no livro Multidão. Eu gostaria de ler uma passagem do livro, uma citação do livro, que diz respeito ao que eu
estou tentando falar para vocês. Embora a exposição de Marx comece pelo Capital, sua investigação deve começar pelo trabalho e estar constantemente reconhecido que, na realidade, o trabalho é que é primordial. O mesmo se aplica à existência. Ainda que o emprego comum da palavra sugira o contrário, que a resistência é uma resposta ou reação, a resistência é primordial em matéria de poder. Esse princípio faculta-nos uma perspectiva diferente sobre o desenvolvimento dos conflitos modernos e o surgimento de nossa atual guerra global permanente. O reconhecimento da primazia da resistência permite-nos enxergar essa história de baixo e esclarece as alternativas que são possíveis hoje. Está na página 98 do livro Multidão, Guerra e Democracia na Era do Império. Evidenciando com isso que, para Hardt e Negri, a resistência ela é capaz de mudar as relações de poder. Não apenas numa reação ou numa recusa ao que o poder determina, e sim numa capacidade de criação política. Essa criação ela implica na modificação das relações de poder, na forma como o poder se exerce. Isso implica na transformação das práticas de governar os outros e a si mesmo. Com isso, a partir dessas perspectivas então defendidas por Foucault, por Hardt, Negri, evidencia-se a importância das práticas de resistência do poder, sobretudo em sua conexão com práticas que envolvam uma reflexão em torno das formas de subjetivação. É nesse campo de lutas que se dão então as possíveis articulações entre ética e política. Com isso, a chave para a transformação das relações de poder e para resistir ao poder, ela reside nesses diferentes modos de subjetivação, nas diferentes relações de poder que os governos e que os grupos são capazes de elaborar. Não só as práticas de governo instituídas são estratégias, então, mas também as formas de resistir e os modos de subjetivação pelos quais essa resistência passa são estratégicos. Essa mobilização que atribui um duplo valor à biopolítica e que opõe biopoder de biopolítica é concebida não apenas para a possibilidade de resistência política, mas também seu primado em relação ao poder e a transformação desses pelas práticas de resistência. Por fim, eu gostaria de deixar como uma sugestão a obra A Miséria Governada através do Sistema Penal, de Alessandro de Giorgi, que ele dialoga nessa obra, então, com os conceitos de Hardt e Negri em relação à multidão, a questão também do trabalho imaterial, que ele vai apontar, então, duas espécies de excessos, que é o excesso positivo e o excesso negativo. Enfim, puxando mais para um debate criminológico. Expostas, então, algumas noções introdutórias, aguardo todos no debate. Obrigada, grande abraço.